Olá, meus caros. Tudo bem? É com grande prazer e satisfação que eu inicio mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, no início de conversa, hoje, na minha fala, eu gostaria de falar das obras de referência e a sua importância na pesquisa científica. Pensemos um pouco. Trabalhar com as obras de referência exige a consulta, exige raciocínio, exige busca pela semântica das palavras, pelo significado das palavras, pelo significado principalmente dos conceitos, porque os conceitos eles são alojados no tempo e no seu espaço, ou seja, eles são alocados conforme, digamos, a criação dos conceitos, existe por trás toda uma contextualização histórica dos conceitos. Então, trabalhar com obras de referência, acima de tudo, é saber lidar com os conceitos. E nós, pesquisadores iniciantes ou pesquisadores profissionais, sabemos que precisamos administrar os conceitos. Eu me lembro muito bem, aqui eu parto com uma história pessoal, que eu tive um artigo que não foi rejeitado, mas de certa forma foi, digamos, regressor para que eu pudesse realizar os ajustes em que a palavra melancolia, num texto que eu ia trabalhar de Lima Barreto, ela não estava com a sua carga semântica ou com a sua conceituação bem esclarecida, para que o pesquisador pudesse situar o que seria a palavra melancolia, qual a sua carga semântica. Eu me lembro que eu escrevi um artigo sobre o Diário Íntimo de Lima Barreto. O Diário Íntimo foi uma obra que ele registrava todas as suas angústias, as suas andanças pelo subúrbio carioca. Lima Barreto nasceu no bairro das Laranjeiras, na rua Ipiranga, mas ele andava muito no trem, circulava nos trens da Central, do ramal da Central, do ramal dos ramais, né, digamos, de Santa Cruz, eu creio que naquela época, Japeri, né? Então, nessas suas andanças, ele registrava tudo no diário. E ele não chegou a publicar esse diário durante a sua vida. E eu escrevi um artigo em que eu trabalho a questão da palavra melancolia, na obra O Diário Íntimo de Lima Barreto. E o artigo retornou para que eu pudesse esclarecer, por meio, digamos, de um dicionário, qual o significado da palavra melancolia. Bom, os dicionários e as obras de referência, dicionários de termos narrativos, dicionário, digamos, de termos literários, é muito usado no campo das letras. E eu vou falar um pouco sobre eles aqui hoje. Nas bibliotecas, vocês podem notar que essas obras de referência elas não podem ser retiradas. Eu mesmo tive há pouco tempo agora na biblioteca da Universidade Federal do Rio de Janeiro e lá eu não podia, digamos, fazer com que essas obras eu pudesse emprestá-las e pudessem também fazer a consulta na minha residência. As consultas são locais, mesmo porque essas obras elas demandam vários usuários que podem usar com muita frequência. Então, as obras elas estão aí um número de edições, de volumes, né, menor, então elas precisam, digamos ali, ser obras de consulta local. Bom, na Federal de Santa Catarina também não é diferente. As obras, justamente, elas têm aquela sinalização verde para que elas não possam sair e fazer com que, digamos ali, o usuário leve para casa. Bom, eu trago aqui o dicionário de estudos narrativos do professor Carlos Reis. É uma edição da editora Almedina, uma editora da Universidade de Coimbra, ligada à Universidade de Coimbra, se eu não me engano, mas que é uma nova edição, porque o professor Carlos Reis ele publicou esse livro inicialmente com a professora Ana Cristina na década de 80, 1986, 1987, se não me falha a memória, e é um livro recheado de informações sobre termos, estudos, no caso, narrativos. Eu ia falar termos narrativos, mas é estudos narrativos. Digamos ali, desde a questão da narratologia, né, a questão aí do narrador, a questão dos termos ligados à letra A e vai até a letra Z. Então, o autor nos traz aí uma vasta produção científica acerca dessas terminologias mais utilizadas no campo dos estudos da crítica literária e dos estudos da narrativa de literatura portuguesa, de literatura brasileira e de todas as literaturas, porque o texto de Carlos Reis, nessa nova edição,
ele pode ser estudado pelos aqueles estudiosos da literatura francesa, da literatura norte-americana, da literatura russa, mesmo porque as técnicas de narrativa elas não mudam, digamos, de uma geografia cultural diferente de uma de outra, né? Porque nós sabemos, os escritores eles acompanham as vanguardas e as técnicas da escrita conforme também a cultura, digamos, das nações, né? Então, é muito interessante como o Carlos Reis, o professor Carlos Reis, hoje é um professor catedrático da Universidade de Coimbra, né? Já veio ao Brasil ministrar conferências várias vezes na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas universidades do sul do Brasil, né? É um professor que ministra conferências, uma autoridade sobre essa de Queiroz, sobre literatura portuguesa, autoridade na qual eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente na Universidade de Coimbra, o período que eu fiquei 6 meses em Portugal, no ano de 2015. Então, uma pessoa assim, muito respeitada, né? Então, ele trabalha com conceitos e, inclusive, ele indica obras para que o pesquisador possa aprofundar as leituras. Então, esses verbetes, né, ou palavras aqui que caracterizam, digamos ali, a questão da narrativa, por exemplo, como a cena, o que significa a palavra cena, o que significa a palavra cinema, que, digamos, de certa forma também dialoga com a literatura, né? Eu trabalhei com esse dicionário, eu comprei ele recentemente, inclusive eu comprei pelo site da Amazon, tá? É um dicionário que não é fácil de encontrar no Brasil, e também o preço está em torno de 20 a 25 euros o preço desse dicionário, mas vale a pena, porque é um dicionário de consulta local. O pesquisador mais avançado, ele precisa utilizar desses dicionários para que ele possa, como eu disse a vocês, eu dei aquele exemplo da carga semântica, estabelecer em nota de rodapé o significado de algumas palavras. Aqui eu gostaria de, peço licença a vocês para fazer a leitura, tá? Sobre essa questão do dicionário. Ele diz aqui: as entradas que dele restam na presente obra foram profundamente revistas e refundidas, enquanto muitas outras foram acrescentadas, correspondendo-se assim a considerável evolução e aprofundamento que os estudos narrativos conheceram nas últimas décadas. Então aqui ele está demonstrando essa atualização que ele faz lá da década de 80 dessa obra, tá? Eu utilizei no meu pós-doc agora essa questão do espaço. Ele trabalha a questão da terminologia do espaço, o que é um romance histórico também, tá? Então eu cito ele no relatório da minha pesquisa e cito ele também em 2 ou 3 artigos. Então já passei a utilizar, digamos ali, a pesquisa do professor Carlos Reis nas minhas pesquisas também. Então, aqui, desde a questão da terminologia dos estudos narrativos, e ele faz uma contextualização histórica, isso que é interessante, dessas terminologias, inclusive citando as autoridades também, que ajudaram a difundir essas terminologias, esses verbetes. Bom, saindo um pouco da atmosfera do professor Carlos Reis, eu trago aqui o Dicionário de Termos Literários, que é uma obra também que eu utilizo bastante, do professor Massu Moisés, que faleceu quase aí, com 95, 96 anos. Não faz muito tempo que ele faleceu, mas ele deixou um grande legado sobre a literatura portuguesa e a literatura também de cunho brasileira, né? Os estudos de professor Massu Moisés, inclusive, alguns deles estão aqui na minha biblioteca particular, aqui no fundo, que vocês observam, e lá na outra biblioteca que eu tenho no outro cômodo. Então, é de grande valia esse dicionário, porque é uma edição, ele já está na sua, digamos aqui, é publicado pela Cultrix, tá? Uma editora da Universidade de São Paulo. Eu tenho que, inclusive, recomendo a encadernação desse material, porque ele está com a encadernação um pouco ruim. Tá? A publicação, a primeira edição foi de 1974, e essa edição é de 1999. Tá? Então, em 97 teve outra edição. Então, digamos, é um dicionário muito valioso para quem realiza pesquisa no campo da literatura, né? No campo das letras, da linguística não muito, mas das letras sim, da literatura. Nós temos aqui, de A a Z, vários conceitos também estabelecidos pelo professor Massu Moisés, também um professor muito respeitado na Universidade de São Paulo, né? Desde as escolas estéticas, por exemplo, como dadaísmo, romantismo, não é? Surrealismo, enfim, dessas correntes estéticas que dialogam com o universo das artes plásticas também, que nós sabemos, a literatura dialoga com as artes plásticas.
E essa promoção, digamos, de estudarmos o texto literário numa cadeia mais interdisciplinar, isso facilita a interpretação das obras também. Tá? Então, eu gostaria de fazer uma leitura rápida aqui da contracapa do livro, peço licença a vocês, e ele diz o seguinte aqui na contracapa, né? Eu não sei quem fez a contracapa, mas é uma obra de referência indispensável aos que se interessam por literatura, particularmente aos estudantes e professores de letras. Em mais de 700 verbetes, desculpem, e de acordo com a importância do assunto, pode ir da informação sintética de algumas linhas ao pequeno ensaio analítico de várias páginas. Tá? O dicionário de termos literários recenseia gêneros e espécies literárias, poesia, prosa, conto, romance, lírica, teatro, formas literárias, soneto, balada, termos de retórica e poética, rima, discurso, metonímia, sinédoque e muitos outros movimentos literários, artísticos e filosóficos, como romantismo, modernismo, surrealismo e existencialismo. Foi o que eu disse a vocês. Essa profundidade em que o professor Massum Moisés estabelece nesses termos narrativos, não é? Nesses termos literários, é uma profundidade que vai desde a simples página de um esmiuçamento simples dos termos até um ensaio de 4, 5 páginas, por exemplo, que ele monta aqui do romantismo, né? Desde a literatura alemã, das obras de Wolfgang Goethe, com o Sofrimento do Jovem Werther, passando pela literatura portuguesa de Alexandre Herculano, de Almeida Garrett, né? Então, nós temos aqui um estudo bastante relevante e de consulta referencial para que vocês possam elucidar os textos de vocês, não é? E, ao mesmo tempo, compreender essas escolas literárias, esses gêneros da literatura, né? Que abocanha desde a literatura, desde Homero com a Ilíada e a Odisseia, né? Então, a obra A Eneida de Virgílio, né? Nós temos a literatura clássica, a tragédia grega, que também é muito bem explicada. Tá? Por um acaso, aqui eu posso pegar uma referência interessante que eu disse a vocês, que é do próprio movimento romântico, que ele nos traz aqui de forma muito elucidativa, na altura da página 456, 457, 455, olha só, são quase 10 páginas dedicadas não ao romantismo, mas ao gênero romance. Tá? O romance como fruto de uma época, fruto de uma estética, acima de tudo, europeia. Né? Aqui ele diz, né? Ele esmiuça também a palavra, logo no início, isso eu acho muito interessante, essa vocação, essa erudição que Massum Moisés nos traz, né? Da etimologia da palavra, desde aqui ele fala do provençal romance, do latim romance, né? Em língua românica, por oposição ao latim, à língua latina. É muito curioso também, e aqui eu passo aqui a vocês dizer, que o estudioso de literatura ele precisa ter essa artimanha, essa vocação às línguas, por exemplo, o latim, o grego, se puder aprender o sânscrito também, não é? E, logicamente, a língua portuguesa muito bem. Mas o latim, que já não é ensinado em algumas universidades privadas, algumas são, outras não, mas nas públicas ainda existe uma tradição muito vocacionada ao ensino do grego e do latim. É interessante que o pesquisador também possa ter esses idiomas como instrumentos de decodificação linguística durante a análise textual também. Isso é interessante, fazer com que a literatura... Eu tenho essa tradição, né? Digamos, não a tradição, mas o costume de pegar algumas palavras e esmiuçá-las no decorrer do texto, fazer com que elas se tornem mais elucidativas e mais explicativa ao leitor, porque, na verdade, o significado de explicar é desdobrar o conhecimento. E nós, pesquisadores e estudantes de letras, nós fazemos isso a todo momento, nós explicamos os textos, né, aos leitores, né, os críticos literários. Outro dicionário que me favorece bastante, tá? Aqui eu fujo um pouco dessa análise narrativa, mas para a questão da dificuldade com a língua portuguesa, que é do Domingos Pascoal Segala, uma edição de bolso, ampliada e revista. Tá? Essa edição é publicada pela LM Pocket, uma edição, está na segunda edição. O livro aqui ele é de 2012, mas a primeira edição é de 96. Tá bom?
assinado pelo professor, uma autoridade na língua portuguesa também. Então, como eu disse a vocês no vídeo anterior, que eu falei um pouquinho sobre essa questão da leitura, né, e da prática de escrita, eu falo que eu leio dicionários. Então, esse dicionário aqui me acompanhou muito aí, nas viagens que eu fiz, nos ônibus, no avião, enfim, nas salas de espera. Então, eu já levei isso aqui para algumas viagens e já faz tempo que eu tenho esse dicionário, então eu leio e releio sempre quando eu posso, para mesmo tirar dúvidas. Por exemplo, a palavra apreender, né? E aprender, né? Então, vem do latim, então ele esmiuça a palavra também de uma forma muito interessante, apressa, e depois as locuções às pressas, né? Que as duas vão com crase. Então, ele traz essa... Inclusive, uma coisa que eu acho interessante no dicionário do professor Segala é que ele traz excertos literários, fragmentos da literatura portuguesa e brasileira para elucidar melhor as palavras, para conseguir encaixar essas palavras numa prática textual literária. Isso que eu acho mais curioso. Então, são vários exemplos da literatura brasileira e portuguesa no livro do professor Segala. Então, mais uma dica aqui interessante, mas que não fique só pela osmose, né? Que só apresentar o livro aqui só fique pela osmose, não adianta. Vocês, pesquisadores, precisam consultar a obra, porque a obra fechada aqui é só um objeto, nós sabemos disso. Outro dicionário importante que eu também trabalho é o dicionário de política, tá? É do Norberto Bobbio, é um intelectual italiano, ele tem um livro muito famoso sobre esquerda e direita, tá? Ele é da área do direito, Norberto Bobbio. Ele escreveu em parceria com Gianfranco Pasquino e Nicola, já está na 13ª edição. Esse primeiro dicionário ele vai da letra A até a letra L, e depois nós temos aí da letra O até a letra Z, volume 2, que vocês estão observando aqui. Então, várias terminologias também, questão contextual, histórica que ele traz. Por exemplo, a definição da palavra monarquia. Tá? Então, é interessante nós sabermos, né, esses regimes políticos também. Eu sei que foge um pouco o campo das letras, mas nós, estudantes de letras, sabemos que, para ler, por exemplo, a Utopia de Thomas More, né, que é uma obra, um clássico da literatura, digamos, universal, nós precisamos saber algumas terminologias, né? Como esse conceito de topo, que é lugar, que vem do grego, né? Utopia, que é fora, digamos ali, o não espaço, né? O não local, né? Então, é interessante trazermos esses conceitos, digamos, de cunho sociológico, de cunho político. Eu mesmo gosto de casar os textos literários com a análise sociológica. Eu acho muito rico fazermos isso também. Por exemplo, os textos do Bauman, que é um sociólogo polonês, que fala muito do homem moderno, né? Eu já casei citações, equilibrei algumas passagens do texto do Bauman, Medo na Cidade Grande, se não me engano, um dos títulos da obra dele, com uma análise que eu fiz dos romances de Chico Buarque, como Budapeste, e não Budapeste especificamente, mas o Benjamin e o Estorvo. Foram duas obras que eu escrevi, 2 artigos científicos. Tá? Então, é interessante casarmos, equilibrarmos passagens da sociologia também nos estudos da literatura. Né? Digamos que um romance como gênero, que é, digamos ali, a minha praia de atuação, que é a análise do romance histórico, não se trabalha somente pela forma estrutural, como promoviam os estruturalistas, né? Do texto pelo texto. Nós sabemos que o texto dialoga com a interdisciplinaridade, e a forma mais rica de fazermos isso é trabalharmos com a história, com a sociologia e também com a filosofia, que é o próximo dicionário que eu vou mostrar a vocês aqui. Esse dicionário também, dicionário básico de filosofia, também me traz várias referências aqui, questão dos autores, né? John Locke, né? Enfim, Charles Darwin, da Origem das Espécies, Immanuel Kant, né, também, que é um dos filósofos alemães aí. Inclusive, o conceito de Kant sobre a questão do belo. Existe uma obra muito interessante que eu já li do Immanuel Kant, que é o Belo, né? E nos traz elucidações explicativas para entender o conceito de belo nas artes, né? Por exemplo, a questão da moldura, que envolve toda a questão dessa cristalização da arte também, enfim. O que é uma obra de arte está no texto do Kant, que é muito interessante, que é sobre a questão do belo.
Tá? Então, não tem como entender a questão da obra literária sem nós entendermos também de sociologia, de história, acima de tudo, a filosofia, história, sociologia, né? Fazermos esse paralelo, o casamento interdisciplinar é muito bem visto na atualidade na universidade, porque os conhecimentos não podem ficar encaixotados, engavetados. Nós precisamos fazer deles os conhecimentos vasos comunicantes, sabermos dialogar com o conhecimento. Isso é interessante. E também foi um episódio que eu falei lá no podcast, no meu canal do podcast. Bom, então o livro é do Wilton Japiaçu e do Danilo Marcondes, tá? É uma edição da Zarra Editora, uma editora carioca. A edição aqui é de 2006, tá? Então também aqui vai de A a Z, uma versão aqui interessantíssima. Eu já assinalei várias vezes a lápis do livro, tá? Por exemplo, ateísmo, né? O que é ateísmo? Então vem do grego ateus, que é sem Deus, né? Uma doutrina que nega a existência de Deus, tá? Aceidade, ascetismo, né? Ascético, né? Então várias palavras cuja terminologia ainda é um pouco duvidosa e confusa aos pesquisadores iniciantes, elas são esclarecidas nos dicionários que eu acabei de mostrar. Bom, isso é só uma parte dos dicionários que eu tenho na minha biblioteca. Logicamente, eu trabalho com outros dicionários, que será, digamos ali, uma etapa para o próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal e ative as notificações. E até o próximo vídeo. E aqueles que desejam ajudar o canal a crescer também, dê a contribuição que vocês desejarem lá no Apoia-se. Tá lá na minha Linktree, na página do Instagram. Um grande abraço mais uma vez, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.